Estamos já com imagens de Oeiras, nomeadamente da Praia da Torre, na zona de São João da Barra. Esta é de facto uma zona belíssima e esta é a 18ª edição do Triatlo de Oeiras, que começou, Sérgio, logo com um recorde de participantes e com mais uma fase de apuramento para os nossos jovens triatletas. Sim, esta primeira partida integrada na prova aberta, tínhamos a competição dos Youth, em que apurava para o Campeonato da Europa. Os Youth são os escalões mais jovens do triatlo. São os escalões mais jovens do triatlo, ou mais jovens pelo menos em que há competições internacionais. Temos ainda o escalão jovem, os benjamins, iniciados e afins, mas aqueles em que primeiro começa a haver competições internacionais. Começávamos logo com um segmento de natação muito duro. Ora, primeiro saíram os jovens que estavam nesta competição de apuramento e depois saiu então o grande grupo que marca sempre presença neste triatlo do Oeira, que é a prova aberta, que é de facto espetacular. Sim, tivemos 3 partidas, primeiro as atletas femininas que integram esse grupo, depois os atletas masculinos e depois, digamos que os restantes participantes para a prova aberta, e eram muitos. No segmento de ciclismo, cedo se percebeu que a candidata a sair de Oeiras com a vitória era de facto uma conhecida. Sim, a Gabriela Ribeiro tem dominado, digamos assim, o seu escalão etário e aqui a dar mais uma vez provas disso mesmo e a ir para a frente desde cedo e a não mais largar essa posição. Ela que pertence a um clube que tem trazido muitos jovens para o triatlo, nomeadamente o Alhandra Sport Clube, e que aqui voltou a dar nas vistas, a mostrar-se muito bem e a dominar por completo esta prova do Oeiras. O Alhandra já nos habituou a trazer grandes nomes para o triatlo e aqui a Gabriela é mais um desses nomes. Estou bem, porque o meu objetivo é integrar a seleção nacional para ir ao Campeonato Nacional de Youth com estafetas. Qual foi o segmento mais difícil? Descreve-me um bocadinho a prova toda. Eu acho que foi a natação, porque estava muito corrente. O ciclismo trabalhei com a minha colega, foi bom, e a corrida, que é o meu melhor também. O pódio final da prova feminina com Gabriela Ribeiro, seguida de Carolina Serra e também de Rita Fardilha. Estamos já com imagens, Sérgio, da prova masculina. Aqui sim foi uma luta muito intensa entre 3 jovens que já nos habituaram a boas provas, nomeadamente Vasco Vilaça, atleta do Teleperformance dos Belenenses, que tem vindo a registrar um crescimento de forma nos últimos tempos. Sim, o Vasco tem demonstrado um potencial de evolução bastante grande, mas aqui tinha três colegas de fuga que não o deixavam respirar muito e o punham em sentido para o resto da prova. Nomeadamente o Ricardo Batista e o José Pedro Vieira, que também tinham com ele um papel muito importante na decisão de quem iria vencer esta prova. Sim, o Torres Novas tem um conjunto de atletas que também se tem destacado nestes últimos tempos e aqui a colocar 2 atletas neste restrito grupo de 4. Apesar de não ter feito um segmento de ciclismo muito rápido, a verdade é que o Vasco Vilaça na corrida foi bastante forte, mais forte que os seus adversários. O Vasco, fazendo fruto de calhar da sua maior experiência, assim que saiu para a corrida, a destacar-se e a ganhar ali alguns metros e depois a conseguir gerir até ao fim. Correu bem, nós tivemos algumas dificuldades na natação, mas na geral conseguimos ganhar, foi bom. Vocês também estavam à procura do apuramento para os Youth? Sim, eu consegui passar e mais um colega meu, o Miguel Tiago Silva, e acho que é a terceira prova e a última e ficámos bem com bons resultados para passar. Está tudo pronto para o prato forte desta jornada do Oeiras. Aqui Nuno Laurentino, um dos habituês desta prova do Oeiras. Aliás, a prova do Oeiras, Sérgio, é marcada sempre pela presença de alguns atletas que vêm de outras áreas, como a natação, no caso do Nuno Laurentino. Sim, há sempre outros atletas que se juntam a nós nesta prova, a esta festa do triatlo. O Laurentino já faz parte da família do triatlo. Como tínhamos uma prova de sprint, 750 metros para o segmento de natação, que era seguido depois por pouco mais de 19 km a cumprir em cima da bicicleta ao longo da marginal entre o Oeiras e o Alto da Boa Viagem em Caxias. Depois voltávamos novamente à corrida, 2 voltas para correr na zona da marginal do Oeiras, 5 km bastante rápidos e onde a diferença era uma pequena subida. Sim, a diferença o percurso não diria plano, mas é praticamente plano. E começamos com a largada do setor feminino. Aqui tínhamos uma estrangeira, candidata logo de início à vitória, que de facto era uma triatleta que se evidenciava neste rol de Oeiras.
Sim, uma atleta de gabarito internacional, ela que está dentro das 80 melhores do ranking mundial e como tal era a principal favorita aqui à vitória. A neozelandesa Rebecca Clark era a sua primeira vez no triatlo, a competir no triatlo em Portugal e, Sérgio, olhando para as condições do mar, bem se pode dizer que a aventura de Rebecca Clark não foi fácil, até porque a corrente era de facto, neste caso, bastante inimiga destes triatletas que compareceram em Oeiras. Principalmente aqui as imagens que vemos, a contornar a primeira boia estava bastante difícil, com ali uma dificuldade tremenda que os atletas nadam exatamente contra a corrente na tentativa de contornarem a boia. Não foi um segmento de natação nada fácil, principalmente para os cerca de 200 estreantes da prova. Isto acabou por criar logo de imediato ali uma brecha entre os mais rápidos. Sim, acabou por criar aqui algumas diferenças que não são as habituais, digamos assim. Mas ainda assim entre os favoritos as coisas mantiveram-se com no setor masculino o Rui Tenrinho e o Afonso Gaspar e no setor feminino a Rebecca Clark que foi embora e a Helena Carvalho também a saírem na frente como seria de esperar. Helena Carvalho, que como é de costume tem sempre um excelente segmento de natação, aqui não fugiu à regra, mas surpreendeu depois no ciclismo. Sim, ela já agora está dedicada a tempo inteiro ao triatlo, a tempo inteiro no sentido em que a aposta anterior dela era a natação de águas abertas, agora está totalmente focada no triatlo e isso começa-se a notar com muito do treino de ciclismo e algum de corrida, como iremos ver mais à frente, a começar a surtir efeito. Ela que se juntou aqui, Helena Carvalho, se juntou aqui também num grupo onde vinham mais triatletas e que de facto depois tentou ir buscar a neozelandesa, mas era impossível que a neozelandesa tinha outro ritmo. No setor masculino, Vasco Pessoa integrou ali um grupo onde também vinha um companheiro de equipa, o que tornava as coisas mais fáceis nesta fase da corrida. Sim, entre estes três e fortes ciclistas, com o Rui, o Gaspar e o Vasco, a trabalharem muito bem entre eles e a não deixarem que alguém ousasse chegar perto e viriam assim a chegar ao parque de transição os três isolados. O David Luiz ainda tentou colar este grupo, mas a coisa estava bastante complicada. Sozinho é sempre complicado, principalmente numa prova tão a rolar e tão rápida como esta prova de Oeiras e principalmente quando o trio da frente se vai entender tão bem. Uma prova bastante rápida, uma prova sprint é sempre uma prova bastante rápida e nomeadamente nesta 18ª edição do Triatlo Oeiras, onde isto é tudo muito plano. As diferenças acabam por ser mínimas, as subidas são diminutas, o Alto da Boa Viagem é a maior subida, mas ainda assim é suficientemente curta para que todos os atletas neste nível consigam passar sem qualquer dificuldade. Aqui temos o pelotão que era comandado pelos homens do Benfica e também do Garmin, que tentavam ir buscar quem estava à sua frente, mas era muito complicado. Aqui ainda vemos um ataque do José Estrangeiro na tentativa de mexer com este grupo, mas o grupo era demasiado grande e ninguém queria assumir, digamos assim, a liderança e tentar ir buscar a frente da corrida. No setor feminino, Rebecca Clark era a primeira a entrar no parque de transição, como se previa, fez uma prova muito à vontade, quer no segmento de ciclismo, quer também antes no segmento de natação, enquanto o grupo da frente no setor masculino veio à vontade, junto, com tudo para decidir na fase final de corrida. Sim, estava tudo para decidir agora na corrida. O grupo perseguidor, apesar de um pouco longe, ainda estava a uma distância que permitia ousar alcançar os três da frente, por isso estava tudo em aberto. Tudo em aberto também para os restantes lugares do pódio no setor feminino, onde Ana Ramos e Helena Carvalho vinham também prontas para discutir um lugar no pódio. Rebecca Clark é que fazia uma prova de passeio autêntico pela marginal, dada a distância que tinha para as suas mais diretas adversárias, tinha apenas que gerir, Sérgio. Ela trazia uma vantagem bastante considerável e isso permitia-lhe gerir ao longo dos 5 km e lá está, a experiência internacional e o maior traquejo comparativamente com as nossas atletas a darem-lhe à vontade para poder gerir a prova até ao fim. Às nossas jovens e promissoras triatletas, como é o caso da Ana Ramos e Helena Carvalho, restava aqui lutar pelo pódio. A Helena Ramos é, na corrida, mais forte que a Helena Carvalho. A Ana Ramos, sim, a Helena, como falávamos há pouco, vem da natação, nomeadamente das águas abertas. Ela sempre foi fazendo algumas participações no triatlo, mas só agora é que está verdadeiramente a treinar com mais afinco para o triatlo e então começa a não dar os primeiros passos, mas a evoluir agora consideravelmente. A Ana já tem uma experiência de bastante mais anos. Aqui o momento em que o Vasco Pessoa consegue dobrar ou passar por Rebecca Clark, o Vasco Pessoa, que mal saiu do parque de transição para os quilómetros finais de corrida, disparou e deixou a concorrência para trás. O Vasco, com ali uma saída muito rápida do parque de transição e uns primeiros quilómetros muito rápidos, destacou-se dos seus dois colegas de fuga
e viria a não mais ser alcançado. Ele vai se manter na frente, cá atrás, inclusive os colegas que vinham no grupo de trás a perseguirem, mas o Vasco rapidamente se pôs fora do alcance. Esta é Helena Carvalho, ela que vinha ali já na terceira posição, atrás de Ana Ramos, que, como prevíamos, acabou por atacar e deixar a sua companheira para trás. O momento da vitória para Rebecca Clark. Yeah, I really enjoyed it. It was challenging on the swim. Around the first buoy, the current pushed us into the buoy and we had to kind of swim under the water around it. And then the bike, it was good. I managed to get a lead on the bike and then hold it onto the run and win the race, so it was great. E temos então o pódio feminino com a Rebecca Clark, Ana Ramos e Helena Carvalho. A classificação final ainda contou com a presença de Mafalda Costa, Andreia Ferrum e também Ana Filipa Ferreira. Voltamos à corrida masculina, onde Vasco Pessoa, depois de deixar para trás o David Luiz, acabou por atacar e gerir também estes quilómetros finais. Ele sabia que era determinante, Sérgio, arrancar bem para o setor final de corrida, para depois gerir estes quilómetros finais. Sim, aqui na entrada da segunda volta ele já traz um avanço considerável dos colegas que seguiram com ele no ciclismo, e acabou por manter esse avanço durante a segunda volta. Vinha para aqui com as expectativas altas, não vou esconder, visto dos últimos resultados que eu tenho vindo a ter. A natação foi um bocado tática, estava bastante corrente, consegui-me colocar bem, mas quando cheguei à primeira boia fiquei ali um bocado atrapalhado na boia, acabei por ficar preso. Não desesperei, mantive o meu ritmo. Quando saí do parque já estava com o Rui bastante isolado na frente, o Pedro Gaspar também. Juntei-me a eles, trabalhámos para tentar que a fuga surtisse efeito. Foi bastante bom para mim, para eles também, como é claro, mas consegui levar a melhor e consegui gerir a corrida e isso foi bastante bom para mim. E no pódio masculino temos então Vasco Pessoa, David Luiz e José Felício, ele que fez uma excelente recuperação. Uma excelente recuperação que lhe valeu o lugar mais baixo do pódio. Quarta posição para Gil Maia, quinto lugar para Pedro Afonso Gaspar e sexto lugar para Rui Tenrinho. Já o Presidente da Federação de Triatlo mostrou-se satisfeito com o elevado número de participantes na prova aberta. Nós temos vindo a aumentar o número de atletas filiados, temos vindo a aumentar o número de participação nas provas e é mais um impulso, é mais um incentivo para que todos os amantes do desporto experimentem também o triatlo. Nesta prova, hoje tivemos cerca de 200 atletas que nunca tinham feito triatlo, que experimentaram pela primeira vez. Do lado da autarquia, a satisfação por mais um recorde de participantes nesta prova de Oeiras. Para nós é motivo realmente de grande orgulho verificarmos mais uma vez a grande adesão a esta prova e a prova disso é que, pelos vistos, acho que foi batido o recorde de participação.